Verdade. Peguei uma gripe também, bom dia especial, agora oficial para todos, estamos começando a nossa gravação. Também peguei uma gripe essa semana, Tatiane, que não me larga. Meu Deus do céu, tá pesado o negócio. Mas são ossos do ofício, né? Vamos em frente então, pessoal. Essa é a nossa reunião, a jornada 2, dando agora um bom dia especial então para todos. Tati, Ederson, Hugo, Noel, Ronaldo, Eduardo, que já estão aqui com a gente. Daqui a pouco a galera deve estar chegando. Então, essa reunião é aquela reunião que equivale à semana de 12 a 16 do 8. E a semana é a reunião 8, pessoal. Depois dessa, vão faltar mais 3. Né? Então, aqui sempre aquela solicitação, né? A gente pede para vocês para manter sempre as câmeras abertas, né? Porque é assim que também se registra a presença de vocês pelo BI e também como está previsto no manual do cursista. A nossa agenda de hoje, que é um acolhimento de 5 minutos, para início de conversa e retomada, 5 minutos. Em ação, recursão, vamos explorar outras formas, 15 minutos. E a recursão adicionando novos parâmetros, 40 minutos. E para concluir, 15 minutos. Como estou me sentindo nessa semana? Então, quem reagir com o coração é porque está se sentindo muito bem e confiante. Quem reagir com cara confuso é porque está meio pensativo nessa semana de hoje. Quem está assim com aquela cara de espanto é porque está se sentindo desafiado, desafiada. E se soltar confetes é porque está muito empolgado, muito empolgado. Vamos lá. Pega aí a reação aí de vocês. Professor Ederson está pensativo, professor Hugo também. Professor ali, cara de espanto, professor Ederson. Professor Noel também. O pessoal está ali tá com a cara pensativa, né? E como é que está aí a situação da semana? Como é que está rolando? Nós estamos no meio dela, né? Tem muita coisa para resolver. Como é que está esse esquema aí para vocês? Como é que está essa situação aí? Quem quer falar aí? Bom, nós temos formadores, temos que fazer o plano, né? Temos aqui na nossa escola uma feira de ciências, tem que fazer o vídeo para inscrição do PSS, tudo essa semana. E mais as aulas, né? Final do trimestre, mais quizzes da prova Paraná. Tá bem corrido aqui o negócio. Lá na minha terra a gente fala que o cara bate o escanteio e corre para cabecear ainda. Exatamente. Isso, né? Muito pesada, muita ação, muitas situações para resolver, né? Tá mais ou menos assim aí também, Hugo? Como é que tá para você? Tá pesada também. É semana de prova na escola, essa semana, de 12 a 16. Aí tem também o plano de ação para fazer. Eu tava olhando também os projetos dos meus alunos que inscreveram no Agrinho, mas não ficaram legais. Eu acho que eu não vou mandar, professor. Tô com vergonha. Aí tem isso também. E aí tem eu fiquei responsável lá na minha escola por ser o aplicador da prova Paraná Digital a semana que vem. Tive que participar de um Meet ontem. Está complicado. Hugo, então, cara, você é o polvo. Você tem vários tentáculos, está tentando resolver tudo. Nossa. Essa mania da minha diretora delegar por livre e espontânea indicação, pressão, as coisas assim, não estou entendendo isso. Professor Luciano está falando aqui, estamos juntos, Hugo. Bom dia, professor Luciano, seja bem-vindo, querido. Também deve estar numa situação bem parecida, professor Noel, pelo jeito também da mesma forma. É uma semana bem agitada, bem cheia de resoluções. Eduardo também não deve ser diferente, professor Ronaldo também, né, professora Tatiane. E por aqui a gente também está com bastante coisa para resolver, né? Nossa escola. Professor Luciano, tá na mesma. Aplicador, agrinho, prova, gincana na escola. Meu Deus, Luciano. Caramba, homem. É melhor na próxima vez. Tem que pensar qual que vai fazer primeiro, né? É melhor se esconder dentro do depósito da merenda, que aí a diretora passa batido e não te vê, né? Escolhe outra pessoa. Pô, o Hugo e o Luciano não apareceram na escola hoje. Quem que a gente pega? Vamos pegar aquele outro professor que chegou agora. Não é fácil, né, cara? O Noel está falando aqui, template do Agrinho quebra as pernas.
Gente, e assim, a gente está com uma sequência muito grande de atividades e de entregas assim muito repetitivas, né, ao mesmo tempo, né, e realmente, de fato, fica pesado para a gente resolver tudo. Mas é um desafio, né, eu tenho certeza que com a competência que vocês têm e o conhecimento dentro daquilo que vocês já fazem, responsabilidade que vocês têm, com certeza vão estar aí superando esses diversos obstáculos que aparecem. Pessoal, o que é mais importante, né, é que a gente está participando aí desse processo, estamos juntos aí, e vamos ver o que a gente consegue para frente, né? Aqui também não está fácil, aqui a gente está cheio de incumbências aí, cheio de novidades. A nossa escola, como vocês sabem, é de EJA, né? Então a gente tem agora aquela EJA semipresencial e tudo, está passando por vários processos de transformação, educação de jovens e adultos, e estamos aí cheio de coisa também para fazer. Mas vamos em frente, pessoal, vamos em frente, porque essa é a nossa reunião 8, e a gente hoje vai aprender um pouco mais sobre a recursão, né? A gente vai ter aí uma programação para mexer, colocar novos parâmetros na função. Vamos fazer algumas alterações de valores e de blocos dentro da própria programação, que vai ficar assim bem legal, vai ficar bem interessante, tenho certeza que vai ser bem bacana para os alunos, né? Professor Ederson, poderia ler para nós esse slide aí, por favor? É o que está aparecendo para mim. Tá legal. A aula 33, o que vamos aprender hoje. Não está aparecendo para mim, professor. Ainda. Ah, não está aparecendo? Não. Tá, então, o Hugo poderia ler para nós? Desculpa, professor Ederson. Professor, está aparecendo o acolhimento. É. Não mudou de slide ainda. Peraí. Isso. Peraí. Separador, Meet, Google. Ué, puxa vida. Deixa eu fechar e abrir de novo. E para mim parecia que eu estava passando a tela para vocês. Deixa eu abrir de volta aqui, só um pouquinho. É isso. Apareceu agora? Agora apareceu. Beleza. O que vamos aprender hoje? Aula 5, aprendendo mais sobre a recursão. Aula 33. Editar o bloco definidor da função, adicionando rótulos de texto para melhorar a compreensão do seu funcionamento. Aplicar o bloco de números aleatórios para criar variações nos ângulos das formas, tornando-as mais dinâmicas e interessantes. Adicionar um novo parâmetro às funções para controlar a profundidade das formas geradas, permitindo maior complexidade e detalhe nos desenhos. Obrigado, professor Hugo. Exatamente isso, pessoal. Nós vamos estar trabalhando... Professor Ederson. Perdão, professor Ederson. Professor Hugo, desculpa, Ederson, desculpa. Obrigado, professor Ederson. Então, trabalharemos em algumas alterações a uma programação que ela já vem ali com a estrutura dela pronta, tanto na função quanto na própria programação. Essas alterações que nós vamos fazer, gente, elas visam deixar a programação mais segura, evitando alguns erros, alguns bugs que podem acontecer durante a programação. E também, além disso, vamos fazer aí com que essa programação ela se reforme, ela se reformule e faça diferentes figuras a mesma programação. Muito legal, né? Então, está aqui, para início de conversa, a retomada, né? Do lado esquerdo vocês veem a programação e do lado direito a função. Função, gente, é sempre aquela com a parte vermelha em cima, né? Que é aquele bloco que nós criamos, né? Então, tudo aquilo que acontece dentro da função é por nós programado para que ela possa ser chamada dentro da programação para fazer tudo que a gente quer. Então, a recursão está dentro da função, né? Que é aquele ali, desenha triângulo, distância dividido por 3, 4 vezes, gire 60, 120, 60.
Mova distância passos, que é um dos nossos parâmetros, né? Que é o parâmetro distância, e o distância é menor que 10, né? Então, basicamente, o que vocês estão vendo é isso aqui, ó. É essa programação que eu estou mostrando para vocês agora, beleza? Aqui, ó. Então, quando você clica na bandeira verde, você tem aí esse floco de neve um pouco mais trabalhado. Lembrando sempre que todas essas partes aqui, essas pontas, são triângulos sem a sua base, né? Lembra que a gente está usando o desenha triângulo. Então, com essa programação realizada, com essa programação organizada, a gente vai fazer algumas alterações a ela para que a gente possa ter diferentes desenhos com a mesma programação. Deixa eu pegar o link e passar para vocês aí, tá? Ela já está compartilhada. Estou colocando aí no chat agora. Peço para que os colegas abram o seu Scratch, por favor, antes de clicar nesse link que eu acabei de mandar para vocês. Abre o Scratch primeiro, clica no link depois. Ele já está compartilhado, tá bom, pessoal? Vai ser tranquilo para vocês poderem trabalhar com essa programação. Assim que abrirem, por favor, dê um joinha para mim aí, dê uma reação de joinha. O meu está pronto, professor, eu posso compartilhar ele? Eu trabalhei com meus alunos, que a minha implementação é esse aí. Pô, Ederson, que legal, cara, maneiro. Mas vamos dar um tempinho aí, Ederson, só para os colegas acompanharem ali o passo a passo. Pô, que bacana, cara, que você já trabalhou isso. Show de bola, show de bola. Mas vamos em frente, pessoal. Então, a gente tem professora... essa também vai ser a minha implementação. Que legal. Porque, vejam, pessoal, olha só que interessante, né? Por que chamou tanta atenção de Ederson e de Luciano? Porque essa programação, depois das alterações que nós fizermos, quando você aperta a bandeira verde, ela faz diferentes figuras, a mesma programação. É muito interessante, é muito bacana, né? Então, por isso que eu já trouxe a base dela, para que vocês já tenham ela salva dentro do Scratch de vocês, né? Já deixe compartilhado, né, para vocês também poderem repassar para os colegas, para os alunos, né? E, a partir do momento que a gente for fazendo alterações, não esqueça nunca de salvar agora, né? Clicar ali, ó, aqui em cima e clica no salvar agora, para que isso fique já registrado na sua programação. Opa, ó, tá vendo? Realmente está ruim hoje, está um pouquinho lento, né? Acho que o Scratch também está sofrendo com o nosso frio aqui da nossa região, né? Voltando para o nosso roteiro, pessoal. Vamos identificar algumas partes da nossa programação, beleza? Ó. Primeiro, a caneta, né? Que é a extensão que a gente usa para desenhar a figura que a gente está fazendo. A função, que é aquilo que nós criamos para colocar dentro, para ser chamada dentro da programação, né? As variáveis, distância, lados, que nós também criamos para que elas possam agir dentro da programação. A verificação da condição, né, que é o se não, que é aquele bloco de controle de parada do desenho, senão ele fica num loop infinito, né, não para de desenhar. E a recursão que vai dentro da função, né, desenha triângulo, gire, todos aqueles elementos. Então, esses são os principais, a organização da nossa programação, gente. Primeira etapa, pessoal. Agora eu peço para que os colegas experimentem nessa programação que eu passei para vocês aí. Eu peço, por gentileza, que vocês experimentem alterar os valores, como está aí no nosso roteiro, tá? Primeiro, vamos alterar o valor da nossa condição e observar o que acontece. Distância menor que 10. Né? Depois, altere o valor dos ângulos para obter novos resultados. Né? Ele já colocou ali uma sugestão. Colocar em negativo, em vez de ser mais 60, mais 120, mais 60 de novo, menos 60, menos 120 e menos 60 de novo. Veja o que acontece. Tá? Assim que terminar,
dá um joinha para eu saber que vocês já fizeram essa experiência, por favor. Deu cada figura muito, muito louca, gente. Muito engraçado. Agora, quanto mais você aumenta ali a condição, né? O distância menor. Se você botar, por exemplo, 50, vai aparecer um símbolo bem interessante para você. E se você colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Se você colocar 100, ainda aparece o tal do símbolo. Agora, se você colocar distância menor que 1000, que legal, que legal. Que coisa mais interessante, gente. Muito bacana. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Olha lá, ó. Olha o que aconteceu. Eu peguei, coloquei aqui distância menor que 1000. Aqui, ó. E coloquei menos 60, menos 120, menos 60. E olha aqui a figura que deu. O triângulo invertido. Louco, né? Agora, se a gente colocar o 10 ali de novo, colocar aqui o 10, olha o que acontece. Aquele floco de neve que a gente criou, que ficou todo bonito ali para fora, parece que ele é todo redesenhado para dentro, né? Fica essa coisa, esse coisa de 3 lados, parece até um rabo de um poodle, né? Que quando faz assim esse desenho, mas fica um desenho bem, bem interessante. Então, quando você altera os valores dentro da programação, você também tem outros resultados de desenho, tá? Esses desenhos, eles alteram de acordo com os valores que você coloca na tua programação, tá? Voltando lá, então, vamos devolver ali os valores, né? Vamos devolver os valores, vocês vão ver que vai voltar ao normal, né? Vai voltar ao normal, vai voltar aquele desenho que estava sendo feito anteriormente. Voltando para o nosso roteiro, pessoal. Segunda etapa. Vamos compartilhar o que você descobriu ao alterar o valor dos ângulos. Como você imagina que seus alunos reagiriam a uma atividade semelhante? Você notou alguma aplicação prática ou interdisciplinar ao trabalhar com ângulos e recursão? Professor, eu vou até começar pelo Ederson, porque ele disse que já trabalhou isso com as crianças dele. E como é que foi o resultado, Ederson? O que você achou? O resultado foi melhor do que esperado, né? Porque daí quando você manda eles mudar, alterar as coisas ali, eles vão criando formas diferentes, eles ficam maravilhosos, ficam loucos, né? Ficam a 1000 por hora. Tipo, a aula passa voando daí. Quando você vê, já está na hora de ir embora, mas eles vão alterando, vão mudando, e daí tem alguns que alteram demais, que ele já se perde, não consegue mais voltar no que estava, mas é muito gratificante essa aula aí. Uhum. E chama muita atenção deles, porque eles vão lá e mudam um valor lá, muda a figura, né? Então, eles gostam muito. Até pela criatividade que eles podem provar, né? Um pouco dessa capacidade de criar dentro de uma programação, né? E vejam, né, que olha o que o Ederson está falando, esse depoimento, né, do Ederson, a gente ainda não chegou no final dessa programação. Ainda tem outras coisas que a gente vai fazer que vão tornar ela mais interessante.
Tá Um pouco na mais da base. metade. Isso. Então, vamos em frente aqui, pessoal. Vamos ver mais um pouquinho. Agora a gente vai criar uma nova variável para a nossa programação, para armazenar o valor do ângulo, que será gerado aleatoriamente. Então, a gente vai gerar uma nova variável que é ângulo. Vamos lá no roteiro, perdão, na programação, né? Vocês lembram, né? A gente cria variável aqui, né? Nas variáveis, criar uma nova variável, vai aparecer a aba para você, você escreve ângulo, né? Já até apareceu aqui para mim, eu já tinha feito aí algumas vezes anteriores. Clique em OK, está aqui a variável ângulo, já pronta para ser utilizada e já aparecendo aqui no palco, na área onde a programação é executada. Você sabe que se você quiser esconder a sua variável, é só você clicar com o botão direito, né? E clicar em esconder, tá? Mas vamos deixá-la ali aparecendo para que até ajude, não só na programação, mas também na compreensão da nossa criança sobre aquilo que ela está executando, o que nós estamos querendo, né? Com essa programação. Então, vamos deixá-la ali, criamos, né? Voltando para o nosso roteiro, né? Então, a gente vai para frente. O segundo passo, pessoal, é mudar o valor da variável ângulo para receber um número aleatório entre 60 e 90. Por que 60 e 90? Tem a ver com os ângulos, é claro, né? 60, 90 graus é uma estimativa dos valores dos ângulos que serão realizados nos desenhos que vão ser criados. Então, a gente coloca dentro da programação, mude ângulo para número aleatório entre 60 e 90. Vamos fazer isso na nossa programação lá. Façam junto, por favor. Aqui as variáveis. Puxou o bloco mude ângulo, ó. Coloco aqui. Vou lá em operadores. Número aleatório. Coloco aqui. Né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, não tem problema. Depois a gente coloca no lugar. 60 e 90. Certo? E aí, ele entrou ali sozinho na programação. Eu que arrastei ele errado. Vamos puxar ele para cá, ó, no lugar certo dele. Beleza? Então, é essa alteração que a gente vai fazer na programação agora. Por que eu faço isso? Porque eu preciso que esses ângulos eles tenham um valor aleatório justamente para ter a variação de desenhos que a gente vai fazer dentro da nossa programação, pessoal. Então, por isso que a gente coloca uma variável nova, que é ângulo, e aí, quando você pede para que ela mude o desenho, você pede para que ela mude dentro de um número aleatório entre 60 e 90. Assim que fizerem isso, por favor, dá um joinha aí para mim na nossa reunião no Meet. Por favor, pessoal. Enquanto isso... Foi? Criaram a variável. Obrigado, Hugo. Obrigado, professor Ederson. Criar a variável, colocar ela dentro da programação. Obrigado, professor Luciano. E colocaram o número aleatório dentro da variável. Está conseguindo, professora Tati? Beleza, obrigado, professora Tati. Então, fizemos ali uma alteração à nossa programação. Será que ela continua funcionando? Continua funcionando, ainda sem alterações. Ela continua ainda fazendo o desenho que a gente quer que ela faça, né? O desenho básico ali, aquele floco de neve com mais rebuscado, por assim dizer, né? Voltando então ao nosso roteiro, agora nós vamos aplicar a recursão adicionando novos parâmetros à nossa função. Nós vamos definir um novo parâmetro para a função para receber o valor do ângulo, né? Então, a função ela precisa ser alterada também para que haja efetividade da variedade de desenhos dentro da programação. Então, para isso, a gente vai criar um novo parâmetro dentro da função. Vocês lembram como a gente faz isso?
A gente vem aqui, ó, clica com o botão direito do mouse em cima da função e clica em editar. Quando você clica em editar, aparece essa aba aí que os colegas já conhecem, né? A gente puxa dessa aba, a gente vem aqui, ó, e adiciona uma entrada numérica ao texto. Clicou ali, é só escrever ângulo. E mandar lá para a função dando OK. Vejam, pessoal, que quando vai aparecer aqui a palavrinha ângulo, tá vendo aqui? Que é o novo parâmetro. E aqui embaixo, toda vez que a gente chama a função, todos os lugares onde a gente chamou a função, vai aparecer um espacinho vazio, que é onde nós podemos colocar ou não, né, o parâmetro ângulo. Aqui na programação também, tá vendo? Ó, a gente chama a função na programação, tem um espacinho vazio novo aqui para a gente colocar. Mas, por enquanto, não coloquem nada. Vamos voltar ao nosso roteiro, né? Estamos fazendo em etapas para a gente poder conhecer e compreender cada passo da alteração dessa programação, tá? Depois, gente, a gente pode, se quiser, criar um rótulo para facilitar a identificação dos parâmetros. Gente, o rótulo, né, o pouco que eu pesquisei, estudei sobre essa questão do rótulo, ele nada mais é do que uma identificação de um parâmetro que nós colocamos dentro da programação. Ele só nos ajuda a dizer assim, olha, isso aqui você colocou como ângulo, você colocou esse parâmetro novo dentro da programação. É útil quando a gente está fazendo uma programação muito grande, uma programação cheia de blocos, uma programação com várias etapas, vários atores, né? Então é legal o rótulo justamente nessas situações. Eu optei por não deixar rotulado aqui, mas de qualquer maneira vamos ver como é que a gente rotula, né, dentro da nossa programação da função. A gente vem aqui, clica com o botão direito do mouse, clica em editar, e aí você vem aqui e vai clicar em adicionar um rótulo. Ok, escreve ângulo e dá um ok. Tá? Vai aparecer o rótulo em todas elas. Beleza? Como em alguns lugares, por que eu não vou deixar esse rótulo aí agora? Porque tem alguns lugares que eu não vou usar o rótulo, eu não vou usar o parâmetro ângulo. Eu vou usar ele, ou ele sendo um operador, né, junto com um operador, ou não vou utilizá-lo. Então, eu não vou deixar o rótulo, vou tirar o rótulo, foi só para mostrar para vocês que a gente pode rotular, tá bom? Então, vai lá com o botão direito do mouse, quem quiser pode deixar, não vai haver alteração. Aí, quando você abre a aba, é só clicar na latinha de lixo. Ó. Pronto, o rótulo sumiu automaticamente, beleza? Voltando para o nosso roteiro, gente, o quarto passo é adicionar uma variável ângulo na chamada da função desenha triângulo. Então, a gente vem aqui, ó, vem aqui na programação, e aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó, a gente vai chamar a variável ângulo. Vamos pegar a variável aqui, ó, e vamos puxar e vamos botar ela aqui, dentro da função, ok? Vamos apertar, vamos ver se mudou alguma coisa? Não mudou nada ainda, continua funcionando, fazendo a mesma figura que estava fazendo no início. Não mudou absolutamente nada. Mas ele está caminhando para as mudanças que são está fazendo as mudanças que são necessárias para a gente chegar ao objetivo final, tá, pessoal? Depois. Puxou aqui, ó. Agora, o quinto passo, gente, vejam só. Adicione o parâmetro ângulo nas chamadas recursivas da função. Então, a gente vai adicionar o parâmetro ângulo nas chamadas recursivas da função. É aqui, ó. Opa, aqui. A gente puxa aqui, ó, assim, ângulo. Tá vendo o que é legal no parâmetro? É que quando você clica com o botão do mouse em cima dele, ele automaticamente se duplica.
Então, é bem prático você mexer com parâmetro dentro da função ou dentro da programação. Ele rapidinho, ele se duplica e você só coloca lá e fica beleza. Por favor, deem um joinha para eu saber que vocês estão me acompanhando aí até agora. Por favor, gente. Obrigado, professor Luciano, professor Hugo. Obrigado, rapazes. Professor Noel, muito obrigado, querido. Obrigado, prof. Eduardo, prof. Tatiane, professor Edson, professor Noel. Valeu, gente. Muito obrigado. Então, vamos em frente, né? Voltando lá para o nosso roteiro. Altere agora, pessoal, os valores de gire na função desenha triângulo. Em vez de gire 60 graus, você vai colocar gire ângulo graus, tá? Então, vamos lá dentro da programação. Onde está 60 graus aqui, você coloca o parâmetro ângulo. E ali embaixo também, igual, tá? Voltando lá no nosso roteiro. Onde estiver 120 graus, você vai colocar 2 vezes ângulo, que é 120 graus, né? 60 dividido por 120 dividido por 2, 60. Então, aqui a gente vai multiplicar, né? 2 vezes ângulo. Vamos lá. Pega o operador de multiplicação, tá aqui. E vamos montar. Eu prefiro montar fora da função ou da programação para não ficar aquele correr, né? E não ficar direito no lugar. Então, 2 vezes ângulo. Agora você pega tudo e arrasta aqui para dentro. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, colegas, e agora? Será que mudou alguma coisa no nosso desenho ou não? Façam um teste, por favor. Olha que coisa louca que ficou no meu. Eu não sei se ficou assim no de vocês. Olha o desenho louco que aconteceu com minha programação, né? Se eu apertar de novo, olha lá, ó, ainda dá esse triângulo invertido e esse monte de triângulozinho ou quadradinhos ali em volta, né? Só que agora ele varia, tá vendo? Ele varia, ele já começou a variar a figura que é feita, tá? Olha só, olha o que acontece ali, tá vendo? Já mudou, já variou. Agora mudou, né, Luciano? Agora mudou a coisa um pouquinho, né? Então, por quê? Porque quando a gente coloca a multiplicação do ângulo, né, na programação, você tem novas formas sendo acrescentadas à programação. Cada vez que você aperta, o valor do ângulo muda entre 60 e 90. Veja que o valor do ângulo aí, ó, que está aparecendo para vocês, está em 79. Agora foi para 62, né? Voltou ali mais ou menos para aquela primeira figura que nós fizemos. Agora, 72 ali, ó, 62 para 72 já teve uma mudança. A gente criou, pessoal, um loop, né? Não infinito, de mudança de figuras. Cada aperto que a gente dá na nossa programação, ela muda, ela faz um desenho diferente, né? Mas, como dizem naqueles sites ou naqueles canais de comércio, né, naqueles anúncios de comércio, e não é só isso, você também leva ó, inteiramente grátis outras alterações na sua programação. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso roteiro, tá? Então, veja que nós fizemos aqui 2 mudanças, né? De gire 60 graus, gire 120 graus, nós colocamos o parâmetro ângulo, que já está trabalhando na nossa programação, certo? 2, lembrando, 2 vezes ângulo, porque o valor de ângulo é 60. Então, 2 vezes ângulo para dar 120. Adicionando novos parâmetros. O 6º passo, gente, é definir um novo parâmetro na função desenha triângulo para receber o valor da profundidade. Mas o que é essa tal de profundidade? Por que profundidade? Vamos primeiro colocar o parâmetro lá?
Vamos colocar o parâmetro na função. O parâmetro profundidade. Aqui, ó. Vamos editar, né? Clicar em editar. Adicionar uma entrada ao texto. Vamos escrever profundidade. Profundidade. Está lá. Ok. Olha o que já apareceu na minha programação, né? Já apareceu ali da função. Apareceu profundidade, né? Eu vou diminuir um pouquinho para caber, tá, gente? Aqui na área de programação. Tá aqui, ó. A gente colocou profundidade, aí aparece ali o espaço vazio, tá vendo? Para profundidade, e na chamada da função aqui na programação também aparece vazio. Voltando no nosso roteiro. Atribuir um valor para o parâmetro profundidade na chamada da função. Só um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Controle, ó, por que a profundidade? Porque ele dá para nós um controle mais preciso sobre o número de iterações realizadas em cada execução. Gente, isso cria diferentes camadas que aumentam ou diminuem a complexidade das formas geométricas geradas. A profundidade, então, tem a ver com as camadas que são geradas, né? E que elas que aumentam e diminuem a complexidade das formas geométricas que são geradas aí na nossa programação, pessoal. Voltando, então, aqui, né? Agora aqui, ó. O sétimo passo é atribuir um valor para o parâmetro profundidade na chamada da função. Vamos atribuir o valor 2. Bem aqui, gente, ó. Aqui, ó. Vamos atribuir um valor 2, como está ali no nosso roteiro, tá? Não se esqueçam de ir fazendo as alterações e salvando, tá bom, gente? Beleza. Voltando lá para o roteiro. O oitavo passo. Precisamos alterar a condição de parada. Porque se a profundidade ela vai controlar as camadas de desenho que nós vamos fazer, a gente precisa, então, tirar a distância menor que 10 e colocar a profundidade igual a 1, para que a gente entenda, para que se possa entender, né, a programação possa entender, entre aspas, o que a gente quer que ela faça. Tá? Então, vamos lá no nosso roteiro. No, perdão, roteiro não, na programação. E vamos tirar esse operador aqui, distância menor que 10, vamos deixar ele aqui no cantinho, né? E vamos pegar um operador de igual. A gente vem com ele aqui, puxa profundidade igual a 1. E colocamos aqui dentro da função, né? É isso que eles pediram, que o nosso roteiro pede para que a gente faça no oitavo passo. O nono passo, gente, é adicionar o parâmetro profundidade nas chamadas recursivas. Então, vamos voltar lá no roteiro. Façam isso agora, então, na programação de vocês. Adicionar o parâmetro profundidade nas chamadas recursivas. Tá? Podem fazer. Na medida que forem atualizando a programação de vocês, por favor, dá um joinha aí para mim de reação. Obrigado, Hugo. Obrigado, professora Tatiane. Obrigado, professor Luciano. Obrigado, professor Eduardo. Professor Edson, muito obrigado, querido. Fizemos aí as alterações, né? Vamos retornar lá na nossa programação para ver como ficou. Está lá, ó. Profundidade, 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 profundidade. Profundidade igual a 1. E agora? O que vai dar nessa nossa programação? Vou abrir aqui.
o que aconteceu? Por que não aconteceu nada? O que será que aconteceu? Por que não rolou nada? Vou dar uma parada aqui, vou apertar de novo e não acontece absolutamente nada. Por que será, gente? Vamos dar 10 minutinhos aí para vocês pensarem. Por que não apareceu? Por que não aconteceu nada, meu Deus? Vamos voltar lá no roteiro? Ó, o que aconteceu? Por que quando executamos nada acontece? Sou Ederson, se sabe, guarde o segredo, professor. Sou Ederson está proibido de contar o segredo aí para a turma. Brincadeira. Mas é só para a gente ver se alguém descobre por que não está funcionando. A gente fez tantas alterações, foi tão interessante. E agora, quando nós colocamos a profundidade na função, não rolou. Por que será que não rolou? Por que será que não aconteceu? Eu vou ali pegar uma aguinha para mim, gente, tá? E já volto aí. Vão pensando aí, o que está acontecendo, ou o que não está acontecendo nessa função. Tentem avaliar ali os valores da nossa programação, que nós fizemos até agora. Vejam os valores da função, comparem com os valores que estão colocados na programação. Por que essa programação não anda, meu Deus? Então, gente, já pensaram aí? Já buscaram a solução? Onde é que está o problema? Aqui em casa, ou aqui em casa, aqui na escola, o problema estava naquela peça atrás do teclado. Aquela pecinha que fica atrás do teclado, sabe, da máquina. O problema estava lá. Vamos olhar lá no nosso roteiro? Vamos ver o que o nosso roteiro diz? Dá uma olhadinha lá. O valor inicial do parâmetro profundidade é definido na chamada da função. No entanto, esse valor não é modificado durante as chamadas recursivas subsequentes da função. Ou seja, você tem as chamadas recursivas dando lá profundidade e você tem na programação um valor 2. Isso pode levar a um loop infinito, gente, uma repetição infinita, pois a condição de parada nunca será alcançada. A gente tem que considerar um problema comum na recursão, que é quando a função recursiva ela possui uma condição para que o valor do parâmetro profundidade seja igual a 1. No entanto, o parâmetro profundidade tem um valor inicial 2 e não diminui durante as chamadas recursivas. Isso pode levar ao loop infinito, né, como a gente estava falando.
condição de parada, profundidade igual a 1, nunca vai ser alcançada. Para isso, né, para evitar isso, é essencial alterar o valor do parâmetro profundidade a cada chamada da função desenha triângulo recursivamente. Tá? Então, veja só. Aqui, ó. É assim que a gente faz um operador de subtração, e toda vez que a gente colocar dentro a iteração, né, chamar ela dentro dela mesma, a gente tem que ter o operador profundidade menos 1. Então, façam isso agora na programação de vocês. Coloquem, então, tirem lá o parâmetro profundidade, no lugar, coloquem profundidade menos 1. Assim que terminarem, levanta a mão no Meet para eu saber que vocês já fizeram. Beleza? Formou uma estrela, professor Luciano? Que legal. Legal, legal, legal. Luciano, e faz essa experiência. Aperta o verdinho várias e várias vezes. Vai apertando. Vai apertando o verdinho, né, a bandeira verde. Ele vai fazendo outras imagens, né? É capaz de Várias. aceitar 360 Cada vez que você horas. aperta, ele muda. Exatamente, Ederson. Cada vez que você aperta, ele muda o valor e, por consequência, muda a figura que você está fazendo. Ó, tá vendo? Só um pouquinho, pessoal. Pronto. Oi. Toda. Sou eu, querida. Eu estou no Formadores. Falou, não, não tem problema, não tem problema. Vão formando outras figuras com a mesma programação, pessoal. Isso é que é mais bacana, né? Voltando lá no nosso roteiro, deixa eu fechar aqui um pouquinho. Então, profundidade menos 1 vai dar essa nova conformação na nossa programação, tá? Voltando lá no nosso roteiro, fizemos a alteração necessária e, para concluir, como você se sentiu ao explorar a recursão no Scratch? Houve algum momento de frustração ou satisfação que gostaria de compartilhar? Olha que interessante. Agora eu vou dar um tempo para vocês, vou dar um bom tempo para vocês fazerem, então, algumas alterações numéricas na programação de vocês. Como assim? Você vai pegar na programação e você vai alterar os números, os valores que tem nessa programação. Aqui, por exemplo, aqui nesses valores, né? Nesses aqui, tá? Façam algumas alterações, façam algumas mudanças. Se imagine assim, imaginem as crianças fazendo esse tipo de alteração na programação e o que elas iriam conseguir com essas alterações. Podem ficar à vontade. Vou dar um tempo aí bom para vocês fazerem essas experiências. Fica à vontade aí. Enquanto isso, eu também vou fazer por aqui.
Estou fazendo aqui diferentes experiências aqui, vamos ver o que acontece. Nossa, aqui agora o desenho ficou muito pequenininho. Botei 9. Tá. Nossa, com um desenho ficou bem louco. E criou um loop infinito ali. Com 3 ele volta ao parâmetro inicial. É claro, se eu colocar 1 aqui, fica o triângulo, né? Aqui 10. Aí não funciona. E 3. Eu acho que eu vou ter que comprar outra mochila, porque a minha já tá, eu acho que cheia. Já lotou a mochila? Quase lotado minha mochila já. Quase não fechando o zíper já. Acho que as mudanças de valores ali, né? Você vai ter aí uma variação bem grande, bem diferente de desenhos, né? Você pode ter uma incidência maior de variação de desenhos. É claro que quando você coloca assim um tamanho muito pequeno, ele demora não só para terminar, como também demora nos detalhes, né? Vejo que ele nem fechou com 120 graus, né? Vocês vão ver 720, que é o dobro. 720 graus. Vamos ver. Também ficou uma coisa meio louca. Mas é um desenho bem interessante. Quando você coloca aqui 720 em vez de 360, com 360, volta à condição inicial e ele volta a fazer aquele desenho que a gente estava fazendo inicialmente lá no início da nossa programação. Mas toda vez que você apertar, né, toda vez que você apertar a programação, você vai ver que ele vai fazer uma variação daquilo que você já tinha programado. Tá? E isso tem a ver com a profundidade, né, e com o ângulo que você colocou. E ele vai mudando, então, a cada aperto, ele vai mudando a programação que você realizou, sempre variando aqui também os ângulos, né? Entre 60 e 90, né? O céu é o limite. Você tem vários desenhos diferentes que você pode fazer. Você elaborou, então, uma programação que te dá uma variedade de formas geométricas. Isso é muito legal de trabalhar com as crianças, né? Porque aumenta neles aí a questão da criatividade, né? A questão de poder aprimorar, né, o seu conhecimento na programação, com certeza, e especialmente
a questão da formação de programação, né? Claro, porque você está trabalhando vários conceitos diferentes numa mesma programação e fazendo essas alterações aí que ficam bem interessantes dentro do escopo do pensamento computacional, né? Vamos voltar lá no nosso roteiro. Pessoal, espero que vocês tenham curtido bastante, aí, tenham feito aí as diferentes alterações. E agora eu quero perguntar aqui, vamos fechar aqui um pouquinho. Formou uma estrela, Luciana. Vamos fechar aqui um pouquinho. E pensando aqui nos anos finais, né? Pensamento computacional, anos finais. Esse tipo de atividade seria interessante para que as crianças vissem, então, essa variação que pode se conseguir com uma mesma programação. O que você acha, professora Tatiane? Repete um pouquinho, professor. Eu Tá. estou meio... Tudo bem. Essa atividade que nós fizemos hoje, né, com uma mesma programação, você podendo, depois que você altera ela, depois que você monta, você lembra que eu deixei uma programação base para vocês, né? Sim. E nós fomos, durante a reunião, nós fomos fazendo diferentes alterações a essa programação. Você acha que isso é interessante para as crianças dos anos finais do ensino fundamental? Elas vão curtir isso, vão achar isso interessante? Eu acho, no meu ponto de vista, sim, professor. Que daí eles saem tipo assim, do que eles já aprenderam ali, eles querem novidade, né? Tipo, certo. Daí eles vão buscando novas formas de fazer, desenvolvendo Scratch. Eu acho que sim, eles gostam bastante, pelo que eu percebi, dando as aulas para eles. Uhum. Mesmo tendo assim vamos dizer assim, uma imagem, uma estrutura um pouquinho mais complexa, uma vez que a gente está lidando com conceitos de variável, conceito de parâmetros, né? Porque veja que a gente abriu ali parâmetros e variáveis com o mesmo nome, né? Distância, ângulo. Será que eles conseguem captar esses conceitos tendo isso aí, essa prática sendo realizada? Olha, vai ser um pouquinho difícil, mas eles são persistentes em descobrir, pelo que eu percebi, sabe? Uhum. Eles são persistentes em descobrir e uma hora eles vão chegar, muitas vezes, até para ajudar a gente, sabe? E eles conseguem, é um desafio, né? E para eles o Scratch é um desafio. É assim, dessa forma para ti aí, Franciele? Como é que tá para você, na tua turminha? Bom dia, querida. Bom dia, professor. Eu estou com um pouco de dificuldade com a internet. Daí o senhor pode repetir para mim? Eu não entendi. Claro. A gente está fazendo ali aquela programação que a gente começou com uma programação base de formar um desenho, um floco de neve um pouco mais estilizado, né? E depois a gente foi fazendo alterações a essa programação, de modo a que ela, na mesma programação, ela formasse diferentes figuras, diferentes desenhos ali, diferentes formas geométricas, baseado no desenho a triângulo. O que a gente está discutindo aqui agora em grupos é se, por exemplo, na realidade da Tatiane, do Hugo, do Edson, a Tatiane já falou um pouquinho sobre a realidade da turma dela. Se essa atividade seria realmente efetiva na tua turma, na turma com a qual você trabalha, no teu colégio, como é que você vê isso? Seria um pouco confuso para as crianças? O que você acha? Bom, professor, algumas atividades eu iniciei o trabalho, o projeto, né, do Recursão. Inclusive, você faz parte da minha implementação e do plano de ação. Então, eu tenho 2 níveis de turmas aqui na escola que eu trabalho. Eu tenho um 8º e tenho um 9º ano. No escola, desculpa, Franciele, é escola regular ou é alguma escola tipo cívico-militar? É a escola do campo. Na verdade, aqui é uma escola itinerante. Eu trabalho numa escola do movimento do MST, que é uma extensão de um colégio do campo. Olha então, só, que legal, Franciele, que coisa diferente, interessante isso. Então, itinerante? Isso, é uma área de ocupação, né, do movimento Sem Terra. Ô, Franciele. E aí funciona uma escola itinerante. Pode falar, professor. Mas, ô, Franciele, e como é que é a questão da internet aí para vocês, cara? Então,
nós somos, por enquanto, a única escola itinerante do estado do Paraná que conseguiu aí a internet, né, via fibra óptica do estado, por ser uma área de ocupação, porque essa é uma Olha. internet que só funciona para as escolas registradas como, né, estadual dentro de uma comunidade que é legalizada. Nossa ainda está em processo de assentamento aqui. Mas a gente Entendi. teve acesso, muita briga, muita luta, conseguimos ter acesso, porque aqui, onde nós moramos, e participamos das atividades, a internet é muito ruim. Que região que é, por conta, Franciele? é a região de Ortigueira. Aí, por Ortigueira. ser uma região muito com vários relevos, morro, né? Então aqui só chega normal a internet via rádio. Então a gente conseguiu, por conta disso a gente no início não teve acesso às plataformas, não tinha acesso à disciplina do pensamento computacional, e agora foi regularizado o processo. Temos algumas dificuldades ainda, por ser uma extensão em relação a computadores, notebooks, né? Mas a gente tem um laboratório de informática e tem os tablets aí que supre as nossas necessidades. Tem um pouco de dificuldade ainda, né? Mas a gente consegue realizar essa plataforma. E aí, por conta disso, tipo, o 8º ano, que é esse ano, então eu comecei a implementar. Então, é uma turma que ela é curiosa, mas ainda tem bastante dificuldade, mas eles se permitem a pensar, a buscar estratégia para resolver problemas que a gente coloca lá alguns projetos, e eu peço para eles alterarem, né? Alterarem blocos, alterarem o grau, os ângulos, e aí ele se propõe a fazer, e eu preciso aí estar ajudando, tendo uma atenção maior. Já o meu 9º ano é uma turma que gosta de programação, então o 9º ano, a maioria dos estudantes, né, 90% da turma, eles desenvolvem as atividades. Inclusive, consegui postar todos os projetos do Agrinho. Tive um atraso no final, mas porque a turma queria caprichar nos projetos. Que legal, Mas que nesse legal. sentido, professor. Puxa, maravilhoso, que trabalho bacana, principalmente por conta de... A gente vai conhecendo, né, gente, a realidade dos colegas aí, uma escola itinerante, imagina isso, né? Uma escola itinerante, porque vai de acordo com o estabelecimento da comunidade onde eles se estabelecem, a escola vai junto, vai seguindo, e para que tenha esse atendimento com as crianças. Por isso que eu estou acompanhando aqui, Franciele, durante toda a reunião. Você, às vezes, dá para ver o teu rostinho, de vez em quando fecha, aí fica só a tua imagem ali, né? O professor Edson escreveu assim, no município de Coronel Domingos Soares, estava lendo aqui, peraí, Domingos Soares, no Paraná, todas as escolas do campo têm fibra. Entendi. Aqui as nossas escolas, todas elas do campo, é por fibra ótica. Entendi. Não é só a escola dela que é contemplada com isso. Aqui tem 3 escolas do campo. E todas elas foi levado, inclusive eu dou aula numa que dá aqui da cidade, dá 35 quilômetros, e foi colocado fibra ótica. Muito bom, excelente. Opa! Não, o professor, que aqui, professor, ela não é só uma escola do campo, ela faz parte de uma escola. A escola é uma escola itinerante, que é uma escola diferenciada por ser do Movimento Sem Terra. Aí é como se a gente fosse, dentro da comunidade, do acampamento, uma sala de aula da escola do campo, que no nosso caso aqui, nós pertencemos à Ortigueira Vista Alegre. E aí, na escola Vista Alegre, que é do campo mesmo, ela é contemplada com fibra ótica. Mas por que eu falei que a gente é a primeira escola? Porque por ser uma extensão, ela é aberta dentro da comunidade do MST. Então, pela lógica, pelas leis e do Estado, não permite ter duas fibra ótica em duas fibra ótica na mesma escola, certo? Porque nós também pertencemos, né? Aí, como ela está dentro da comunidade, a gente conseguiu que ela tivesse aqui na nossa extensão, então, a fibra ótica. Por isso que ela é a única escola itinerante, acho que do Paraná, que tem fibra ótica. Porque é como se fosse duas escolas em uma só. Tá.
Daí teve que utilizar a conexão por rádio, né, Franciele, que você falou, né? Isso Entendeu, mesmo. Ederson? É uma outra, um outro Eu espectro. acho que agora eu entendi. Ela é uma extensão do colégio dentro do assentamento. Tem uma sala de aula lá, isso. Agora Isso. entendi. O Luciano está contando aqui que o colégio dele, eles também recebem algumas crianças de assentamento no colégio dele, que o Luciano também trabalha, Escola do Campo, né, professor Luciano? Em Prudentópolis. Isso, eu tenho um colégio do campo que eu trabalho, que também fica a 37 quilômetros do centro, então ele fica ali na divisa entre Inácio Martins, Guarapuava e Prudentópolis. Então o colégio do campo que eu trabalho lá, tem um assentamento lá próximo a Inácio Martins, então tem alunos desse assentamento que frequentam essa escola, porque para eles é mais viável eles virem para Prudentópolis do que eles subirem a serra a Escarpa da Esperança e irem para Inácio Martins, é mais próximo para eles. Então a gente sabe a realidade, a dificuldade deles, né? Gente, quanta coisa diferente, hein? Num estado só, que loucura, que batalha para essas crianças receberem educação. Meu Deus do céu. Mas aqui no meu município, quase toda a escola do campo recebe os alunos de assentamento, porque nós temos 8 assentamentos no município. Veja só. E é justamente essa nossa missão, né, pessoal? A gente poder levar, agora saindo até um pouco aqui da questão do pensamento computacional, porque isso é muito apaixonante, né? A gente poder levar essa condição, com Franciele, Luciano, Ederson e também tenho certeza que outros colegas, levar essa condição de ensino, essa condição de formação cidadã para essas crianças também, né? Nossa, que luta, que batalha que deve ser. O professor, mais o mérito maior é deles, né? Porque tem aluno que sai de casa às 5 da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, e chega às 3 da tarde. Vem para o colégio, aí no colégio tem transporte? Tem transporte. Todas as escolas têm transporte. Todas. Tem transporte, tem. Onde não vai, o ônibus vai, Kombi e vai embora. Que legal, que legal. Eles assim, ficam o dia inteiro, Luciano, aí com vocês? Eu tenho nos contraturnos, que é a segunda-feira, que é a robótica à tarde, eles ficam o dia todo. Então tem os contraturnos também, terça e quinta, que é os contraturnos, eles ficam. Mas a gente se põe no lugar deles, né? A realidade em que eles vivem, que o professor Ederson falou, né? Saem 5 horas da manhã, né? Então, essa semana que esfriou muito. Ontem estava marcando menos 4,5 graus nesse colégio do campo lá. Meu então, pai eterno. Então, a gente se imagina, né? Os alunos levantarem 5 horas da manhã, caminhar. Tem alunos que caminham quase 2 quilômetros para pegar o ônibus, para vir para a escola, que não tem acesso. Levantar de madrugada com esse frio, vir para a escola. A gente se põe no lugar, né? São duas coisas. Deles, a alimentação não falta na escola, né? Porque eles chegam, eles têm o café da manhã antes de ir para a sala, daí tem o lanche, daí o pessoal que não vai embora no dia que fica no contraturno, aqui na minha também tem. Aí eles têm o almoço, alimentação sempre tem. Só tem alguns que tá louco, 3 horas e meia. Isso quando não vem na volta, choveu demais e cai o ônibus e fica na estrada. Que é estrada de chão. Cara, é isso que eu falo, gente. Assim, vai muito da vontade da criança de ter esse ensino e também da receptividade que as escolas preparam para eles, para que eles possam chegar e ser bem recebidos, como vocês estão dando esse depoimento aí maravilhoso, né? De ter esse apoio, essa estrutura para recebê-los na escola. É muito importante que eles saem de casa 4h30, 5 horas da manhã, e vão chegar lá para as 6, 7 horas da noite, né? Dependendo do transporte, da distância onde eles vão, né? É uma coisa assim bem complicada, né? Bem complexa. O esforço deles é muito grande, E eu só fico bravo quando às vezes vem alguns que só vêm para aula para comer merenda e que a gente brinca, né? Vou só comer a merenda para saber os outros. O que adianta se levantar de madrugada para vir aqui e não querer aprender? Ficar só querendo fazer bagunça. Tadinho, que deve ser uma luta, né? Pô, uma merendinha ali quentinha, né? Ainda mais agora nesse frio. Chega ali com, sei lá, um café, alguma coisa assim, para dar uma aquecida neles, né? E para que eles possam trabalhar. Realmente, gente, aí o trabalho de vocês é realmente, de fato, fundamental
para que essas crianças tenham esse envolvimento com a escola, não só como instituição, mas com a continuidade da casa deles, a continuidade ali do carinho que eles têm dos pais, porque a gente vê aqui na capital, que passa muito para nós, são justamente as reportagens, quando tem algum problema de transporte, falta alguma estrutura lá para eles, aí a gente vê como é essa realidade. Mas vocês contando, vocês dando esse depoimento, aí é que a gente tem a noção do que é a realidade e do trabalho de vocês também, né? E aí é que fica até mais encantador para essas crianças esse tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui com o pensamento computacional e com os outros trabalhos de programação, gamificação, as atividades esportivas, obviamente, dentro da escola. Então, é uma extensão da casa deles, né? Uma extensão da casa deles. Tem que tratar sempre mesmo como vocês tratam, com bastante carinho, bastante atenção, para que eles possam estar sempre bem aí nas escolas de vocês. Até o nosso trabalho, professor, agora começamos a falar, me permite eu compartilhar com alguns colegas que não trabalham nesses locais, mas até o nosso trabalho, o professor de ciências, por exemplo, vai falar de uma planta, de alguma coisa, de um animal, eles vivem o dia a dia. Eu acho que é diferente você falar do leite, por exemplo, lá na capital, que tem alguns ainda que imaginam que vem da caixinha. E eles sabem, eles fecham a vaca, eles vão dar pasto, eles trabalham, eles chegam da escola, vão ajudar a tirar leite, porque a maioria dos assentamentos, eles têm a parte da leitaria, que é um salário mensal para, pelo menos, manter a propriedade, né? Água, luz e comida para a família, e o resto que for entrando é lucro, né? É lucro. E eles trabalham mesmo, e daí quando a gente vai falar, você fala, tal árvore, eles sabem. Tal animal, o que tem que fazer com a galinha para poder comer? O que tem que fazer com o porco? Professor, tem que fechar os dias, porque senão daí, para limpar, para tirar os vermes. Exatamente, eles sabem tudo isso. Eles sabem tirar o leite, não vem da caixinha o leite, né? Ele sabe de onde veio o leite, né? Que legal, que legal. Ai, que bom. Não sei, professor. Foi. Professor. Pois não. Professor Luciano, pode falar. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela só para mostrar as imagens da geada de ontem nessa localidade. Por gentileza, pode compartilhar sim. Nós estamos num momento de compartilhamento, a neve, a geada faz parte. Isso. Geada aqui para nós o campinho de futebol lá da frente da escola. Cadê? Tá abrindo aí? Tá abrindo, deve abrir daqui a pouco. Conseguiram ver? Ainda tá abrindo. Ainda tá abrindo, Luciano. Ó, tá abrindo. Vai abrir aqui. Eita! Isso é onde, Luciano? Olha, esse é lá no Colégio do Campo. Isso, na frente do colégio. Lá no colégio que eu trabalho, lá no Tijuco Preto. Olha, o campinho parece neve. Ontem estava menos 4,5 graus lá. Caramba! Ó, isso aí é de frente com o colégio. Campinho de futebol deles aí. Isso é tipo o quê? 10 para 7, 7 da manhã, mais ou menos? 6 e pouco? Olha. Não, 7 e 10 da manhã. 7 e 10, 7 e 15. Gente do céu. Tava assim. Parecia neve. E foi até as 9h30 da manhã. Mas é linda a região, hein? É linda a região. Olha isso. Olha aquele um casarão lá no fundo. Que lindo. Olha esse campo aqui, ó. Incrível. Professor, aqui para nós deu neve segunda. Deu neve, Ederson? Sim. Que isso? Palmas e Coronel Domingos Soares. Coronel Domingos Soares tem 28 anos. Era a extensão de Palmas. Foi Ô, Ederson. É a frio mesmo. A Tatiane está falando aqui assim, Deus é mais. Não, e é verdade, de madrugada. Neve, foquinho de neve. Por pouco tempo, mas dá para visualizar. O pessoal fez vídeo. Mas é tão normal para nós que aqui na nossa região é normal isso, todo ano. Está atrasado o inverno, está muito atrasado. Ele já devia ter. Ele não tinha dado um frio intenso esse ano ainda. E daí a gente já fica preocupado, porque quando não dá um frio intenso, que dá bastante geada, geralmente o verão é com pedreira, com chuva de granizo e tal. E quando
esfria bastante, é bom porque mata até os insos das lavouras. A geada ela já foi assim bem difícil no Paraná, né? Teve um ano que ela dizimou o cafezal, né? Com a tal geada negra, quando a gente teve aí uns anos atrás. E essa questão da neve ela é comum ali na região de Palmas, né? E assim como é ali na Serra Catarinense também, né? Tem até aquele caminho das neves lá que eu estava vendo hoje de manhã no jornal, que também volta e meia tem uma nevezinha lá também. Então o Brasil é um país mesmo continental, né, gente? Olha quantos climas diferentes a gente tem no mesmo país, né? Que coisa Na interessante. verdade, Palmas, quando lá na Serra Catarinense está nevando, nos campos de Palmas tem as eólicas, pode ter certeza que a temperatura tá no mínimo 5 graus a menos que lá. Porque é um Nossa, vento cortante, meu, vocês não imaginam. Os mas Jesus. cataventos lá para produzir energia não param, né? As eólicas, Tá. mas é um vento no inverno lá que Tem uma força grande da energia eólica. tem as energias, tem as torres, né? Tem bastante já. Palmas e o município de Água Doce, a divisa Paraná e Santa Catarina, né? Mas quando na cidade de Palmas tá, por exemplo, 0 graus, pode ir lá que está -7 já. Que loucura, cara. Tá louco. Meu Deus, olha, vou te falar, hein? Haja disposição, hein, gente? Você tem que estar no clima aí pesado, preparado para esse clima forte, né? Pessoal querido, vamos então nos encaminhando para a conclusão da nossa reunião de hoje. Quero agradecer demais a contribuição de vocês. Para quem não imagina que isso não faça parte de uma escola, de um pensamento computacional, de uma organização pedagógica, de um trabalho que é feito com as crianças de diferentes origens, né? Não conhece a educação do Paraná, não conhece o trabalho dos professores. Então, fizemos aí a nossa conversa, né, sobre a possibilidade de trabalhar com essa programação que nós fizemos hoje, que eu acho assim muito bacana, muito legal, as variações que ela pode proporcionar para a gente, né? Essa do agrinho aí, eu vou até passar bem rápido, né? Porque alguns de vocês devem estar bem loucos aí agora, vendo esses projetos, né? O professor Hugo, não sei se é o Hugo, quem que falou? Se foi Ederson ou Eduardo, foi alguém que falou que já Acho estava... que foi o Hugo. Foi o Hugo, né? Os meus já Foi eu, reprogramam. professor. Foi o meu. Não deu muito bom, não. Comunicar a equipe pedagógica, não sei. Os meus aqui também O não deu muito velório, legal. o horário do velório, né, e do enterro, vai comunicar a equipe pedagógica, o horário do velório. Mas tá certo, gente. E isso faz parte da experiência, faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes dá certo, como muitas vezes não dá. Vai fazer o quê? As crianças, você apresenta a proposta, pode dar liga, como pode não dar. Enfim, paciência, paciência. Vamos para a próxima. E é isso que faz também o encanto do nosso trabalho, essa, né, variação, essa possibilidade de ter algum problema, enfim. Vamos em frente. E falando em vamos em frente, vamos preencher o nosso formulário da reunião de hoje. Deixa eu colocar aí para vocês no nosso chat, pessoal, o nosso formulário de hoje. Está aí. Eu vou fixar, né? Que às vezes a pessoa sai, cai um pouquinho, volta. Já está fixado aí no nosso chat. Quando terminarem de preencher, por favor, dá um joinha aí para mim, dá uma reaçãozinha aí para mim no Meet, tá? Deixa eu fechar aqui agora a nossa... Deixa eu ir aqui para frente. Aqui a nossa foto eu já fiz enquanto eles estavam conversando, né? Desculpa o meu atraso. Sem problema, professora Priscila. O importante é que você está aí com a gente. Sem problema nenhum. Mas ela está bem, professora? Ela está bem? Está tudo direitinho? Como é que está, filhinha? Está com febre, gripe? O que foi? É gripe, dor de ouvido, tudo. Aí Qual a idade, Priscila? Aí precisei levar ela no médico para ser medicada, né? Claro. Aí, Qual a idade dela? 3 anos. 3 aninhos, meu Deus do céu, tadinha, nesse frio, gente.
Tem que cuidar bastante. Cuidar bastante. Sim, tem que ficar em cima. Melhoras para ela aí, porque realmente, ó, obrigada. eu de ontem para hoje também estou assim, uma nulidade. Então, zero, acho que, como eu digo, como dizem na minha terra, estou com os 4 pneus arriados, porque essa gripe ela veio forte. E melhoras Tá para muito ela aí. frio, né? Obrigado, Fran. Então, quando forem terminando aí, pessoal, por favor, me dá uma reaçãozinha no Meet, para saber que vocês já concluíram o preenchimento. Obrigado, professor Hugo. Quero desejar aí para vocês todos, pessoal, uma boa continuidade de semana. Que Deus abençoe vocês, que o trabalho de vocês seja pleno de sucesso, né? Vocês tenham aí bons momentos aí com a criançada, com os colegas de trabalho, na casa de vocês, com as famílias, com os pets. Vocês tenham um final de semana caprichado, que é o que todos nós merecemos, né? E até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau, Valeu, pessoal. professor. Obrigado. Tchau, Obrigado a tchau. vocês, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Até semana que vem. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.